Olá, gente, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos estar nesse novo formato, né? É uma aula que é gravada, mas eu vou tentar ao máximo interagir com vocês da mesma forma como se a gente estivesse ao vivo e vou estar disponível para perguntas, para dúvidas no horário da nossa aula, certo? Ao final da aula eu vou passar uma atividade, então é muito importante que vocês prestem atenção em tudo e façam essa atividade para que a gente possa discutir amanhã, tá bom? Então, hoje é a nossa terceira aula, né, do módulo de saúde mental e a gente já viu tanto em relação à história da loucura quanto em relação à reforma psiquiátrica. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, né? Então, a gente vai primeiro relembrar, né, o que a gente falou ali na história da loucura. A gente falava muito daquela questão da normalização, né? Então, o louco primeiro era visto como alguém que estava ali atrapalhando o convívio social, quando se dava atenção a eles, né? Então teve aquele movimento higienista, né, que é só de limpeza das grandes sociedades para que eles pudessem conviver em paz, sem que essas pessoas atrapalhassem ali o que eles precisavam fazer. E aí, a partir de Pinel, começou a se ter uma atenção a essas pessoas, né, mas ainda no sentido muito institucional e no sentido mesmo de cura, né, dessa loucura, de trazer um tratamento com formas que eram muito desumanas. Então, se vocês tiverem assistido os documentários que eu passei na última aula, vocês já têm uma noção muito clara disso, né? E hoje nós vamos falar de RAPS, Rede de Apoio Psicossocial. E é nada mais, nada menos que uma continuidade desse processo de reforma psiquiátrica, que, como eu falei na terça-feira, é algo que ainda continua, né? Então, essa luta, essa reforma, a luta antimanicomial, todo esse movimento que foi iniciado nesse momento de reforma, ele ainda continua hoje, mas a partir de hoje nós vamos ver como as coisas elas já são, né? Como é que as coisas elas já funcionam no dia de hoje. Então, é muito importante que vocês prestem atenção, porque são os dispositivos que a gente tem hoje, né, no SUS, para poder tratar pessoas com transtornos mentais e pessoas que fazem uso e abuso de drogas, né, de álcool e outras drogas. Então, é muito importante que vocês prestem atenção, porque é aqui nesse momento, né, nessa disciplina, que vocês vão saber como é que funcionam esses dispositivos, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês tanto o slide quanto o material escrito para que vocês possam ir acompanhando enquanto me escutam. Então, hoje a gente não vai ter a tela compartilhada, né, do slide, mas vocês vão ter acesso, o que facilita ainda mais que vocês possam ir, voltar, fazer anotações, né? Então, vocês têm todo o recurso que é necessário para que vocês saibam tudo sobre isso. E esse documento que eu vou encaminhar para vocês é o documento base que a gente tem em relação a RAPS. É aquilo que o governo, né, ele instituiu como sendo as diretrizes, né, tudo como é que funciona. Então, vocês estão tendo contato com o que de fato é a lei, né, com que de fato como de fato as coisas elas devem acontecer, certo? Então, como eu falei, qualquer dúvida vocês podem me mandar, podem falar comigo que eu vou estar à disposição. Então, para que a gente possa, de fato, ter uma mudança, né, no olhar em relação à saúde mental, a gente precisa reestruturar, remodelar o modelo de atenção a tanto as instituições quanto a política de saúde mental. Então, é só assim que a gente vai estar mais próximo de preservar a liberdade e o exercício da cidadania e da autonomia das pessoas em sofrimento
ou em transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Então esse é um ponto que a gente acaba entrando em crise quando não consegue oferecer respostas que são efetivas aos problemas que eles apresentam. Então a história, como a gente já viu, né, da saúde mental e a reforma psiquiátrica, elas mostram que o cuidado institucionalizado, ele acaba se contrapondo aos direitos humanos. Então, como a gente estava vendo na questão da história mesmo da loucura, era visto, as pessoas com transtornos mentais eram vistos como pessoas que estavam à parte, que estavam fora da sociedade. Então, todos os seus direitos eram violados, porque já que não tratavam, já que eles não eram vistos como seres humanos, eles não tinham direito, eram aprisionados, passavam por tratamentos terríveis, tudo em busca de uma normalização, né, de que esses indivíduos, eles agissem de acordo com a norma, o que é muito mais fácil da gente manipular, né, enquanto comunidade mesmo, né? Nós sabemos que hoje nós temos, né, regras que são muitas vezes para modelar, né, para que a gente faça parte de um sistema e a gente acaba reforçando isso, né? Claro que enquanto seres sociais nós precisamos estar ali adequados às regras, às normas sociais, mas muitas coisas também são para responder a um sistema. E a gente precisa ter cuidado com isso para que a gente não reforce, né? E não queira que pessoas que acabem não tendo condições disso também precisem reproduzir tais comportamentos. Então é importante que essa luta antimanicomial ela seja uma constante na agenda da saúde mental, buscando qualificar o cuidado e impedir retrocessos, que é algo também que eu citei na aula passada, né? Que houve um momento não tão longe, né? Não faz tanto tempo que isso aconteceu, que estava se havendo um retrocesso mesmo em relação à institucionalização, um crescimento mesmo, né, de hospitais psiquiátricos. A gente já chegou a fazer essa discussão em sala, né, de tipo quais pontos eram favoráveis, quais pontos eram desfavoráveis, mas o que a gente precisa ter em mente quando a gente fala da luta antimanicomial é da questão dos direitos que esses indivíduos perdem, né? E de toda a complexidade que é uma pessoa com transtorno mental, que a gente está falando de um campo muito grande. A gente não está falando de aspectos restritos, então às vezes a gente vai justificar um comportamento que vai englobar várias pessoas por causa de questões pontuais, né, por causa de alguém que comete uma violência, que nós já temos medidas para isso, né, por causa de alguém que acaba não fazendo parte, né, não correspondendo, né, não respeitando também os limites das outras pessoas. Então é importante que a gente tenha esse cuidado para que a gente não vá transferindo, né, essa responsabilidade para o outro e também colocando tudo no mesmo balaio, sendo que não, né? Então, o número de pessoas com transtornos mentais é muito grande e a grande maioria dessas pessoas, elas não apresentam, né, um risco, elas não apresentam um perigo, principalmente quando elas são tratadas da forma como elas merecem, tendo seus direitos atendidos. Então, a gente está falando de algo que é oferecer a liberdade, porque qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que ela não tenha transtornos mentais, se ela é privada da sua liberdade, dos seus direitos, ela vai ter comportamentos que fogem à norma. Então a gente precisa refletir o que é que está reforçando tais comportamentos para que essa pessoa se torne dessa forma, né? Seja de fato alguém que venha a prejudicar a sociedade. Eu não estou falando de casos de crimes, né, de casos hediondos, mas do que acaba acontecendo com a maior parte das pessoas, não com essas exceções.
Então, implementar a rede de atenção psicossocial, a RAPS, se apresenta como uma forte aliada para a superação desse modelo hospitalocêntrico, o hospital como centro da rede de atenção da saúde mental. E ainda colabora para a integração das pessoas em sofrimento mental nos territórios da cidade, né? Porque vocês lembram que antes era só essa questão de querer afastar, né? De querer tirar aquela pessoa do convívio social, possibilitando a maior efetividade na produção de saúde, que é mediada por pontos de atenção integrados, como a gente vai ver, né? Todo esse mapeamento de como esses dispositivos eles se conectam para oferecer esse suporte. Então, o que é a rede de atenção psicossocial? A rede de atenção psicossocial, o RAPS, né, que é mais conhecido, então vocês precisam prestar atenção que às vezes, principalmente em eventos de saúde, né, as pessoas falam muito pelas siglas, mas a gente precisa entender o que é que significa, né? Então, rede de atenção psicossocial é a RAPS. Então, ela é destinada às pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, é uma rede que pertence ao SUS para cuidar dessas pessoas, né? Que são pessoas em sofrimento psíquico ou transtorno mental e com necessidades decorrentes de crack, álcool e outras drogas. Ela foi instituída pela Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011, republicada em 21 de maio de 2013 e revogada pela Portaria de Consolidação número 3, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as redes do SUS. A rede de atenção psicossocial ela foi disposta anteriormente pelo decreto número 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080, a fim de reorganizar o SUS, visto o seu planejamento em saúde, assistência à saúde e a articulação interfederativa. Essa parte eu estou falando porque ela é muito comum em concurso. Então, nos concursos, eles pedem muito os anos em que as coisas aconteceram, né? Então, é importante que vocês saibam dessas datas, porque muita questão de concurso acaba abordando esses temas, até para a gente entender, né, o contexto histórico ali das coisas. Então, no capítulo 1 do decreto de 2011, são instituídas as regiões de saúde e a rede de atenção à saúde. Então, o que são as regiões de saúde? As regiões de saúde, elas dizem respeito ao espaço geográfico contínuo, constituídos por agrupamentos de municípios limítrofes, que estão ali, né, um perto do outro, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações de saúde, de serviços de saúde. Então, o que é, né, essa primeira? São aqueles municípios que estão ali, um do lado do outro, e acabam tendo culturas no sentido mais de comportamento, né, de vida ali, tanto em relação à economia, quanto em relação à forma que aquelas pessoas elas se organizam, né, que são parecidas. Então, eu vou colocar ali, aquele grupo de cidades ali é uma região de saúde. Já o segundo, ele vai olhar sobre a rede de atenção à saúde. Define que é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência de saúde. Então, a rede de atenção à saúde vai se organizar, né, em complexidade. Então,
serviço de saúde, ele é integrado a outro, eles se conversam ali, para que ele possa olhar esse sujeito de uma forma integral. Então, nós vamos ter ali a UBS, né, que vai atender determinados casos, que vai olhar ali para determinada área da vida do sujeito. Aí nós vamos ter a UPA, nós vamos ter os hospitais, nós vamos ter os CAPs, Então, cada um tem um nível de complexidade e tem uma finalidade que é específica para garantir essa integralidade. Então, assim também funciona para a questão da saúde mental. Olha como uma coisa está conectada à outra. Essa é a rede de saúde como um todo, que abarca todas esses dispositivos que eu citei. E dentro deles, né, e para além deles, também tem serviços que oferecem exclusivamente a atenção à saúde mental dentro desses dispositivos, e tem alguns que são próprios para cuidar da questão da saúde mental. Então, quando a gente fala, né, sobre esses dois pontos, regiões de saúde e rede de atenção à saúde, vocês precisam saber o que são, né? E aí, eu falei que a rede de saúde, né, ela acaba abarcando a saúde como um todo. E quando a gente fala de atenção psicossocial, é um componente de serviço e ação que são necessárias à institucionalização da região de saúde. E esses serviços e ações são as portas de entrada do usuário para a rede de atenção à saúde. Olha só, vou voltar. A atenção psicossocial é um componente mínimo obrigatório de serviços e ações que são necessárias à institucionalização das regiões de saúde. E esses serviços e ações são portas de entrada do usuário na rede de atenção à saúde. Então, a atenção psicossocial ele vai ser ali, né, um dispositivo que está dentro dessa região, né, para ser a porta de entrada do sujeito na rede de atenção à saúde, certo? Se ficou alguma dúvida em relação a isso, vocês falam, ok? E a gente vai ter possibilidade de discutir amanhã também. A finalidade da RAPS é a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. No âmbito do SUS, a RAPS tem como objetivos gerais, olha os objetivos gerais da RAPS: a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em geral, a promoção do acesso das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias ao ponto de atenção, e a garantia da articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Então, segundo a Portaria de Consolidação número 3/2017, são objetivos específicos. O que eu li agora são os objetivos gerais. E quais são os objetivos específicos? Promover cuidados em saúde, especialmente para os grupos que são mais vulneráveis, como criança, adolescentes, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas. Prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas. Reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas. Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na sociedade, por meio de acesso ao trabalho, renda e moradia solidária, e promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde.
desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em parceria com organizações governamentais da sociedade civil. Produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, medidas de prevenção e cuidados e serviços disponíveis na rede, regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da rede de atenção psicossocial, monitorar e avaliar a qualidade dos serviços por meio de indicadores de efetividade e resolutividade da atenção. Então, olhem só, os objetivos específicos, eles vão estar tanto ligados à prevenção como à promoção de saúde, né, em relação aos aspectos psicossociais. Então, tanto ele vai promover, como ele vai prevenir e manter aquilo ali, né? Como até a questão de mecanismo de formação permanente desses profissionais. Então, é necessário também que as coisas elas sejam sempre atualizadas. Então, até isso, né? Essa manutenção, ela tá ali dentro dos serviços da RAPS. Além disso, a RAPS ela se constitui a partir de algumas diretrizes, né, para que o seu funcionamento ele aconteça. Quais são essas diretrizes? O respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas. A promoção da equidade, vocês sabem a diferença entre equidade e igualdade, né? Quando eu falo de igualdade, eu falo que é tudo do mesmo jeito para todas as pessoas, e equidade eu vou atender a partir da necessidade. Então, quem tem uma necessidade maior vai ter um suporte maior. Quem tem uma necessidade menor vai ter um suporte menor. Então, vai ser de acordo com a necessidade daquela pessoa. Equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde. O combate a estigmas e preconceitos, como a gente já viu, isso também vai ser feito muito com o conhecimento, né? Porque aquilo que a gente não conhece de fato, a gente cria teorias e vai reproduzindo o que nos é dito, né? Gerando um preconceito muito grande. A garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional sob a lógica interdisciplinar, né? Então, o olhar integrado para o sujeito. Atenção humanizada e centrada na necessidade das pessoas. Então, olhem como é importante que vocês saibam disso, porque vocês vão fazer parte, né, do sistema e vocês precisam agir de acordo com essas diretrizes. Então, diretriz é a forma que a coisa ela deve acontecer, né? Então, atenção humanizada e centrada na necessidade das pessoas. Desenvolvimento de atividades no território que favoreça a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania. Diversificação das estratégias de cuidado. Organização dos serviços em atenção à saúde regionalizada. Lembra das regiões, né, de saúde? Com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do sujeito. Desenvolvimento de estratégias de redução de danos. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir o ideal ali, né? Sanar, excluir o problema, mas a gente vai fazer com que aquilo não se intensifique. ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e dos seus familiares, promoção de estratégias de educação permanente e desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e usuários de crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. Então, que é o PTS, né? Projeto Terapêutico Singular. Também é uma sigla que vocês vão escutar muito, se é que não já escutaram. Agora nós vamos ver quais são os componentes, né, da RAPS.
ela é dividida por diferentes componentes. Então, nesse quadro, a gente vai ver os componentes e os pontos de atenção. Então, quais são os componentes da rede de atenção psicossocial, da RAPS? Os componentes da RAPS são atenção básica em saúde, atenção psicossocial, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégia de desinstitucionalização e estratégia de reabilitação social. O que é que está incluído? Quais são os pontos de atenção dentro da atenção básica em saúde? Então, vai estar a Unidade Básica de Saúde, a UBS. Ali vão ter também as equipes de atenção básica para populações em situações específicas, como o consultório na rua e equipes de apoio ao serviço componente de atenção residencial de caráter transitório. O NASF faz parte aqui também desse componente, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E o Centro de Convivência e Cultura também faz parte desse componente de atenção básica à saúde. Dentro da atenção psicossocial, o que é que nós vamos ter? O CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, CAPS AD3 e o CAPS I. Nós vamos falar sobre todos eles, vamos detalhar e identificar quais são as diferenças e quais são o que é que ele atende, né? As particularidades ali de cada um. Na atenção à urgência e emergência, nós vamos ter a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a sala de estabilização e as portas hospitalares de atenção à urgência, como o pronto-socorro. Na atenção residencial de caráter transitório, o que é que tem ali? A unidade de acolhimento adulto, unidade de acolhimento infanto-juvenil e serviço de atenção em regime residencial. Na atenção hospitalar, nós vamos ter leitos de psiquiatria em hospitais geral e serviço hospitalar de referência. Estratégia de desinstitucionalização, tem o serviço de residência terapêutica e o programa de volta para casa. E as estratégias de reabilitação psicossocial, nós vamos ter cooperativas sociais, empreendimentos solidários e iniciativas de trabalho e renda, que a gente já detalhou alguns na aula passada. Então, nós vamos ver, né, para que a gente possa ter uma compreensão melhor desses componentes, a gente vai ver cada um detalhadamente, começando pela atenção básica em saúde. E existem referenciais em saúde mental que vão se construindo ao longo da história e se concretizam na prática cotidiana. Entre esses referenciais estão alguns fundamentos da psiquiatria preventiva, que vamos ver a seguir. Amarante, 2007, ele diz que a psicoterapia preventiva ela foi transposta da medicina preventiva para a psiquiatria e considera-se poder ser realizada em 3 níveis. Então, nós vamos ter a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. O que é que caracteriza a prevenção primária? A prevenção primária, ela vai ser composta por intervenção nas condições possíveis de formação da doença mental. Condições etiológicas que podem ser de origem individual ou do meio. Então, vai ali na condição possível de formação, como se fosse na causa, né? Condições etiológicas que podem ser de origem individual ou do meio. Entender ali o que é que favorece, né, essa formação. A prevenção secundária, ela vai intervir em busca da realização do diagnóstico e tratamento precoce da doença mental. E a prevenção terciária é definida pela busca da readaptação do paciente à vida social após a sua melhoria.
Então, se a gente for entender ali, né, dos transtornos mentais, a gente vai falar mais sobre isso na frente. Todo transtorno mental ele é multifatorial e tem tanto fatores de proteção como fatores de vulnerabilidade, né? Aquilo que nos previne, os fatores de proteção são elementos que nos previnem de desencadear o transtorno, e os fatores de vulnerabilidade são aqueles que favorecem o desencadeamento do transtorno. E um desses fatores de vulnerabilidade, que podem ser de proteção, quando são bem estruturados, é o nosso meio, é o contexto. Então, se eu atuo naquele contexto, eu estou prevenindo que aquilo ali se agrave ou até mesmo que aquilo ali se desencadeie. Então, a prevenção primária, ela vai olhar para isso, né, para esse meio. E tem fatores que são meus, que também podem ser fatores que sejam de vulnerabilidade, né? Então, se eu já tenho alguma condição específica de saúde, né, que possa vir a desencadear esse transtorno, aquilo ali também vai ser abordado pela prevenção primária. Na prevenção secundária, ele vai chegar para realizar o diagnóstico, vai entender o que é que está acontecendo aqui, né? Qual é esse transtorno aqui, qual é o que é que essa pessoa necessita, para que eu possa oferecer a ela o tratamento adequado o quanto antes. E a terciária é para que aquele paciente ele seja readaptado ali à vida social. Então, para o melhor manejo da saúde mental na atenção básica, propõe-se o trabalho compartilhado de suporte das equipes de saúde da família, por meio do desenvolvimento do apoio matricial em saúde mental pelos profissionais dos núcleos de apoio à saúde da família, o NASF. O apoio matricial é um arranjo técnico-assistencial que visa a ampliação da clínica das equipes de saúde da família, superando a lógica e encaminhamentos indiscriminados para uma lógica de corresponsabilização entre equipes de saúde da família e saúde mental, com a construção de vínculos entre profissionais e usuários. Então, tem uma corresponsabilização, né? Os dois são responsáveis por esse cuidado, tanto as equipes de saúde da família quanto as equipes de saúde mental. Dito isso, é possível afirmar que as práticas de saúde mental na atenção básica devem se configurar como práticas substitutivas ao modelo hegemônico e medicalizante, assim como as práticas produtoras de psiquiatrização e psicologização do sujeito e de suas necessidades. Dessa forma, a Política Nacional de Saúde Mental propõe uma mudança no modelo de atenção à saúde mental dentro do SUS e está direcionada para a ampliação e a qualificação do cuidado nos serviços comunitários com base no território. Vocês sabem, né, que tudo dentro do SUS tem esse caráter, né, de territorialidade, né? O trabalho articulado dos profissionais da saúde mental com a equipe da Estratégia de Saúde da Família revela-se fundamental para o estabelecimento e fortalecimento de vínculos entre a atenção estratégica, que é o CAPS, e a atenção básica, possibilitando a corresponsabilidade dos casos, ampliando a capacidade resolutiva de problemas de saúde pela equipe local e favorecendo a atenção territorializada. Então, essa comunicação, né, entre a atenção estratégica e a atenção básica, ela é muito importante porque o usuário ele vai ser usuário de todos os serviços. Não vai ficar aquela coisa institucionalizada, né, de tipo, se é paciente, se é usuário do CAPS, vai ter que tudo ser feito no CAPS, não pode ir no OBS, não pode ir em nenhum dispositivo da atenção básica. Não é assim que funciona. Como os seus direitos eles devem ser garantidos e o direito à saúde deve ser a todos,
a atenção básica também tem responsabilidade, né? A atenção básica, ela também vai olhar para esse sujeito e precisa oferecer o cuidado necessário. É claro que o CAPS, ele vai oferecer ali serviços que são específicos, serviços que são estratégicos, como o próprio nome diz, para atender a necessidade, né, daquele sujeito. Então, vocês precisam ter atenção a esses detalhes, certo? Então, a operacionalização das ações de saúde mental na atenção básica necessita que os princípios fundamentais da atenção psicossocial sejam assimilados na prática cotidiana dos profissionais. Precisa fazer parte desse cotidiano. Então, entre esses principais fundamentos estão a promoção da saúde, precisa se saber o que é, a noção de território, acolhimento, vínculo e responsabilização, integralidade, intersetorialidade, multiprofissionalidade, organização da atenção à saúde em rede, desinstitucionalização, reabilitação psicossocial, participação da comunidade e promoção da cidadania dos usuários. Então, tudo isso deve estar na prática cotidiana, né? Então, primeiro a gente precisa conhecer o que é isso, como é que isso funciona e agir de acordo com todas esses princípios. As diretrizes gerais para a atuação das equipes na saúde mental são: deve-se identificar, acolher e atender as demandas de saúde mental do território em seus graus variados de severidade. Os pacientes eles devem ter acesso ao cuidado em saúde mental o mais próximo possível do seu local de moradia e dos seus laços sociais. Então, quando a gente fala de territorialidade, a gente também está falando sobre isso, né? Que eles devem estar ali fazendo parte daquele território e eles devem, tanto em vários níveis, né? Esse território, eles devem cobrir todos esses níveis ali de gravidade. Eles devem ser priorizados às situações mais graves que exigem cuidado mais imediato, ou seja, a questão da equidade aqui, né? Então, situações que são mais graves e que exigem mais cuidados, eles devem ser priorizados, né? Como situações de vulnerabilidade e situações de risco social. As intervenções, elas devem se dar a partir do contexto familiar e comunitário. A família e a comunidade devem ser parceiras no processo de cuidado, devem fazer parte desse processo de cuidado. É fundamental a garantia de continuidade do cuidado pelas equipes de saúde da família, seguindo estratégias construídas de forma interdisciplinar. Então, várias áreas ali da saúde devem estar juntas para construir essas estratégias de atendimento e cuidado desses indivíduos. E as redes sanitárias e comunitárias são importantes nas estratégias a serem pensadas para o trabalho conjunto entre saúde mental e equipes de saúde da família. O cuidado integral articula ações de prevenção, promoção e tratamento e reabilitação psicossocial. A educação permanente deve ser o dispositivo fundamental para a organização das ações de saúde mental na atenção primária, que foi aquilo que a gente já citou, né, que precisa sempre estar nesse processo de atualização constante. Portanto, nesse contexto, são considerados pontos de atenção do componente da atenção básica em saúde da RAPS, as unidades básicas de saúde, as equipes de atenção básica para populações em situações específicas, o núcleo de apoio à saúde da família e o centro de convivência e cultura. Vamos verificar agora, né, as características de cada um desses serviços, começando pelas UBS, né? Então, vocês já devem saber
o que são unidades básicas de saúde, mas nós vamos rever aqui de uma forma rápida. A unidade básica de saúde é um serviço constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação da saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. E nós temos também as equipes de atenção básica para populações em situações específicas. Entre as equipes de atenção básica para populações em situações específicas, destacam-se as equipes do consultório de rua, que são constituídas, as equipes de consultório de rua, que são constituídos por profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, considerando suas diferentes necessidades de saúde, sendo responsabilidade dessa equipe, no âmbito da rede de atenção psicossocial, ofertar cuidados em saúde mental. É muito importante que vocês vejam, né, que são pessoas que vão em direção àquele sujeito, né, em direção ao usuário. Então não é só esperar que eles procurem, mas tem equipes, né, que ficam ali em vários lugares e de forma itinerante, eles não ficam fixos ali, né? Eles vão circulando para atender todas as pessoas que estão em situação de rua. A equipe de consultório de rua, ela é formada por profissionais que atuam de forma itinerante, né? Como eu falei, e que acabam ofertando esse serviço de atenção e também o cuidado em relação à saúde mental. Quem é que o pessoal do consultório de rua atende? Pessoas em situação de rua em geral, pessoas com transtornos mentais e usuários de crack e outras drogas. Entre as ações dessas equipes também se inclui as ações de redução de dano em parceria com equipes de outros pontos de atenção na rede de saúde, como as equipes básicas de saúde, as UBSs, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, pronto-socorro, entre outros. Vamos lá. Equipes de atenção básica para pessoas com situações específicas, que é diferente, né, do anterior. Então, as equipes, né, que oferecem suporte na atenção residencial de caráter transitório são equipes de apoio ao serviço do componente de atenção residencial de caráter transitório. Peraí, gente. Olha, vamos retomar. Confundi aqui tudo. Nós temos as equipes de atenção básica para populações em situações específicas, ok? Equipes de atenção básica para populações específicas. Dentro dessas equipes, nós vamos ter as equipes do consultório de rua e nós vamos ter as equipes de apoio ao serviço do componente de atenção residencial de caráter transitório. Duas equipes diferentes. De atenção à população de rua, né, que são aquele movimento itinerante ali que as pessoas vão buscando, que são pessoas que estão em situação de rua, pessoas que têm transtornos mentais e uso e abuso de álcool e outras drogas. Nós vamos ter a equipe de apoio ao serviço de componente e atenção residencial de caráter transitório, que são o quê? Elas oferecem suporte clínico e apoio a esses pontos de atenção,
coordenando o cuidado e prestando serviços de atenção à saúde de forma longitudinal, vai acompanhar ali a vida daquele sujeito de forma articulada com outros pontos de atenção da rede, né? Então, a atenção residencial de caráter transitório, aquelas pessoas chegam ali e saem, só que vai estar tudo articulado com a rede, ok? E nós vamos ter também o Centro de Convivência e Cultura. O Centro de Convivência e Cultura é uma unidade pública articulada às redes de atenção em geral, que são espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade. Esses centros, eles são estratégicos para a inclusão social das pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aqueles com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, por meio da construção de espaços de convívio e sustentação das diferenças na comunidade e em variados espaços da cidade. Então, são espaços onde aquelas pessoas podem estar em contato com outras pessoas da sociedade, convivendo entre si e criando, né, fazendo com que eles também consigam se manifestar por meio da arte e da cultura. São espaços também que têm muita importância, porque garante também esse direito, né? O direito à cultura, à arte e ao convívio social. E nós vamos ter esse dispositivo que é super importante, que é o NASF. O NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que está vinculado à Unidade Básica de Saúde e é constituído por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento que atuam de maneira integrada, sendo responsável por apoiar as equipes de saúde da família, as equipes de atenção básica para populações específicas e equipes da Academia de Saúde, atuando diretamente no apoio matricial e, quando necessário, no cuidado compartilhado com as equipes da unidade na qual o NASF está vinculado, incluído o suporte no manejo de situações relacionadas ao sofrimento, ao transtorno mental e aos problemas relacionados ao uso de crack, álcool e outras drogas. Olha só, o NASF, ele faz parte da atenção básica, mas ele não funciona como um serviço de unidade física. Então, a gente não vai no NASF, né? Ele não tem um espaço. Ele é um dispositivo ali que é formado por pessoas, é uma equipe, né, de profissionais diferentes, de áreas diferentes, para que eles possam juntos conversar para oferecer o melhor cuidado ali para aquele sujeito. E ele não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo. Deve a partir das demandas identificadas no trabalho em conjunto com as equipes ou a academia de saúde. Eles atuam de forma integrada na rede de atenção à saúde e seus serviços, como no CAPS. Então, não é para... Eles são formados de vários profissionais diferentes, mas não é para que esses profissionais eles fiquem atendendo as pessoas, né? Eles vão, em conjunto, construir um conhecimento. Então, é como se fosse não. É uma equipe que tem ali várias cabeças que olham pro sujeito a partir do seu ponto de vista e pode integrar ali aquele conhecimento. Então, juntos eles vão ver o sujeito de uma forma inteira e oferecer ali o serviço a depender da necessidade, né? Para estar oferecendo o que de fato é necessário para aquela pessoa. E fazendo também com que a compreensão dos profissionais seja completa. A responsabilização compartilhada entre as equipes do NASF e as equipes de saúde da família e equipes de atenção básica para populações específicas prevê haver revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contra-referência,
que é encaminhar, né, referência ali e contra-referência, saber de onde é que vem, né, tendo essa conversação, ampliando para um processo compartilhado. Então, ao invés de ficar nessa conversa assim, eu compartilho. E acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes de atenção básica, atuando no fortalecimento de seus princípios e no papel de coordenação dos cuidados da rede de atenção à saúde. O processo de trabalho dos profissionais do NASF deve ser desenvolvido por meio do apoio matricial, com a criação de espaços coletivos de discussões e planejamento, organização e estruturação de espaços de atendimento compartilhado, intervenções específicas com usuários e as famílias, ações comuns no território de sua responsabilidade. É sabido também que a equipe do NASF utiliza ferramenta tecnológica, entre elas o Projeto Terapêutico Singular, que é construído em conjunto, o PTS, que eu citei no início da aula, o Projeto de Saúde no Território, o PST, o apoio matricial, a clínica ampliada e a pactuação do apoio. Então, são instrumentos que eles utilizam para oferecer, né, esse cuidado que seja de forma integrada e seja construída por todos. Na próxima aula, nós vamos falar de atenção psicossocial. Então, é na próxima aula que a gente vai entrar nos CAPs. Né, no CAPS, e vai diferenciar cada um deles. Ok? Então agora eu vou falar o que é que já falei o que nós vamos fazer na aula de amanhã, né? Que é justamente falar sobre atenção psicossocial de uma forma mais específica, né? Esse serviço que é especializado para essas pessoas. Mas agora eu vou falar sobre o que vocês vão fazer com o conteúdo dessa aula de hoje. Então, o que é que vocês vão fazer nessa aula de hoje, com o que a gente viu na aula de hoje? Naquela tabelinha que tem os diferentes componentes da RAPS, vocês vão pegar o primeiro componente, que foi o que a gente viu hoje, que é o componente de atenção básica à saúde, e vão descrever os pontos de atenção. Então, lá tem separadinho, né, os 4 pontos de atenção que a gente viu nessa aula e vocês vão descrever cada um deles, ok? Então, essa é a atividade da aula de hoje, certo? Um abraço e até amanhã!